Olá, meu amigo, meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual é a hora que você está ouvindo esse podcast, mas que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha uma semana agradável e cheia de conhecimento e de crescimento. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre aqueles amigos que nós temos no trabalho, pessoas, ou até mesmo você, que às vezes é muito inteligente, sabe muitas coisas, consegue entender muitos processos, mas na hora de se relacionar, na hora de desenvolver um trabalho em equipe, tem muita dificuldade e acaba sempre se atrapalhando com isso. Todos nós já conhecemos um tipo de pessoas que são realmente excepcionais no que fazem, mas com dificuldade de trato, com dificuldade de adaptação. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre inteligência emocional. Começa agora o podcast de liderança com o pastor Klaus Piragini. Tema: inteligência emocional. Um dos temas que eu aprendi há muitos anos atrás e sempre me marcou na minha história, e talvez para você seja novo, é o fato de que nós temos que desenvolver também a nossa inteligência emocional. Alguns chamam de alfabetização emocional. O que seria isso? É quando pessoas que nós conhecemos, que são os nossos amigos, que às vezes você tem até do seu lado na sua mesa de trabalho, tem uma alta capacidade, uma facilidade de fazer coisas, mas acaba não conseguindo se relacionar bem no ambiente de trabalho e também nos relacionamentos interpessoais. Existe uma matéria, um estudo sobre isso, que é bem interessante para você depois se aprofundar, que chama a alfabetização emocional. Pessoas que têm algum tipo de dificuldade nessa área. Para exemplificar o que eu estou dizendo, eu me lembro de um amigo que eu tinha na infância que era muito inteligente. Ele era o mais inteligente da nossa turma, ele era a pessoa que mais conseguia resolver problemas, charadas, conhecia muito a Bíblia. Era uma pessoa assim também que tinha uma carreira promissora, logo dos jovens que andávamos juntos, ele era o que mais tinha condição de crescimento e profissionalmente falando, ele poderia ter um bom desenvolvimento. Mas ele tinha uma dificuldade muito grande com relacionamentos e com pessoas. Ele estava sempre sozinho, as pessoas não entendiam quase nada do que ele falava, ele não sabia a hora de parar, a hora de conversar, ele não conseguia também entender que havia situações diferentes e momentos diferentes que a gente precisa tomar cuidado para poder se relacionar. Esse meu amigo, ele me ensinou muita coisa e eu aprendi muita coisa com ele, observando a maneira como ele crescia, como ele era um bom trabalhador, mas que ele tinha realmente essa dificuldade, estava sempre sozinho e as pessoas acabavam não gostando muito de estar junto com ele. Esse tipo de adaptação, esse tipo de inteligência é uma inteligência que faz a gente entender, por exemplo, como que as pessoas se interagem, como que elas devem viver, como elas têm sabedoria para conseguir relacionar-se, né? Antigamente a Bíblia chamava isso de sabedoria, hoje a gente chama de inteligência emocional e que tem muito a ver realmente com a sabedoria dos relacionamentos. Eu quero falar sobre isso porque eu acredito ser muito importante para o seu desenvolvimento. Muita gente não percebe que o que está atrapalhando o seu desenvolvimento, o seu crescimento, não é às vezes a capacidade técnica, não é o conhecimento que você tem, mas o que atrapalha o crescimento, o entendimento de muita gente é a capacidade ou a maneira como ela consegue se relacionar com as pessoas. Muita gente tem muita dificuldade em relacionamentos. Então hoje é um dia importante, é um dia que eu acredito que você vai aprender muita coisa e que Deus vai abençoar você nesse dia. Eu separei aqui 7 características de uma pessoa que é inteligente emocionalmente, é uma pessoa sábia emocionalmente. Acredito que você pode se aprofundar. Essas 7 características são um resumo talvez, mas não o fim da linha, não é todo o assunto. Tem muitas coisas que caracterizam a inteligência emocional. O que eu aprendi é que muitos problemas que eu enfrentei na minha vida não é porque as pessoas não gostavam de mim, não é porque as pessoas não queriam me dar a oportunidade, mas é porque eu mesmo, como eu já fiz um podcast sobre isso, se você não assistiu, assiste sobre sabotagem, então eu mesmo me sabotava, e a inteligência emocional nos ajuda também a gente tomar cuidado para que a gente não seja sabotado. Então vamos direto ao assunto. Acho que deu para entender o que é inteligência emocional, essa aptidão de se relacionar, de entender, de compreender, de se adaptar, de sentir e poder desenvolver relacionamentos e laços profundos. Um dos temas que a gente precisa trabalhar hoje, então, são 7
assuntos que a gente vai tentar explicar. Alguns deles eu já discorri aqui nos podcasts anteriores, que você pode também assistir. A primeira marca que os estudiosos dizem de uma pessoa que é extremamente inteligente emocionalmente, ela tem uma capacidade maior de se relacionar, de se adaptar, de compreender, de vencer, de formar equipes, né? É a empatia. Eu falei muito sobre isso no podcast passado, mas é interessante que a empatia é a marca de uma pessoa inteligente emocionalmente, ou seja, é a capacidade dela conseguir transportar os seus sentimentos, as suas emoções para o pensamento, para o sentimento da pessoa que ela conhece. A empatia é muito forte, a empatia é muito importante. Então muita gente aí acaba não entendendo que a inteligência emocional pode ser aprendida. Por isso que eles chamam de alfabetização, ou seja, assim como as pessoas foram alfabetizadas para aprender a ler, aprender a escrever, para poder aprender matemática, para aprender história, para aprender a vida e a ciência, nós também deveríamos ser alfabetizados emocionalmente. E a primeira matéria dessa alfabetização, que eles dizem que é a base de toda inteligência, é a empatia. A maioria dos cientistas, eles dizem que uma pessoa que é empática, ela tem esse alto grau de inteligência, né? Que é aquele sentimento de saber quando falar, quando calar, de se colocar no lugar do outro, de compreender o que o outro está passando. Esse tipo de atitude empática é um sinal da inteligência emocional. Mas não fique preocupado se você não é muito empático. Hoje eu quero despertar em você essa alfabetização. Você pode aprender a ser empático. Como eu falei no podcast passado, uma forma de você aprender é você se colocar no lugar do outro, é você, antes de falar, pensar como você gostaria de ser tratado, e isso é uma alfabetização que já começou, ou seja, é um treinamento para a sua inteligência e desenvolvimento. Pessoas que têm a inteligência emocional avançada, aguçada, eles conseguem fazer conexões melhores, desenvolver trabalhos em equipe, fazer com que haja portas, são agradáveis, são aceitáveis, as pessoas conseguem chamá-los para estarem juntos, têm prazer de estarmos juntos com essas pessoas. Por isso é muito importante você, independente da sua carreira, da sua área, começar a desenvolver uma certa inteligência emocional, se você nunca se atraiu para esse tipo de assunto, porque talvez seja ele que está definindo a sua carreira, o seu sucesso e como você vai viver. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo ainda de pandemia e quarentena, né? Hoje nós estamos aqui no dia 11 de junho de 2020 e nessa época a gente está em pandemia, em quarentena. Mas muita gente nesse tempo está se desgastando, está perdendo o pique, não está conseguindo desenvolver-se, não porque às vezes está faltando recurso ou porque não tem um horizonte. Claro, muitos estão assim, não vamos diminuir o problema, mas tem muita gente também que ainda sob controle já perdeu toda a sua emoção, porque não tem sabedoria para lidar com esse tipo de situação. Isso é muito sério e pode causar problemas maiores do que já está sendo vivido hoje. Então tome muito cuidado com isso, tome muito cuidado com esse tipo de situações que a gente está vivendo, que é essa questão do descontrole. Então a segunda forma, né, a segunda inteligência que eu separei, que é bem interessante, e as pessoas às vezes, por mais simples que pareça, para alguns é muito difícil. Eu conheço gente que é muito difícil ter esse tipo de atitude, que é a flexibilização. Seja uma pessoa flexível. O que é isso, né? Tem algumas pessoas que não cedem nunca. Você já percebeu? Tem gente que, se você pedir para mudar uma coisa no seu projeto, naquilo que pretende fazer, ele não cede, ele não aceita aquilo. Aquilo é um absurdo, aquilo é uma afronta para ele. A flexibilidade, ela é uma atitude de uma pessoa inteligente, que é uma pessoa que sabe negociar, que sabe abrir mão de coisas que às vezes não é tão importante para atingir o objetivo. Muita gente não tem flexibilidade. Ou você faz do meu jeito ou eu vou embora. Ou você faz do meu jeito ou eu não consigo aceitar esse momento. Isso é falta de sabedoria, né? A flexibilidade faz parte dos relacionamentos. Nem tudo pode ser como você quer, nem tudo pode ser da maneira que você acredita que seria o melhor.
Muita gente não tem flexibilidade e você percebe isso quando você vai desenvolver uma reunião, quando você vai conversar, ele está sempre certo, ou é do jeito dele, não é nada, ou fazemos o que ele quer, ou ele vai embora, ele cria clima, ele forma aquele ambiente pesado, sabe? Aquele clima pesado na reunião, porque ele foi contrariado, ele não pode ser contrariado. Isso é falta de inteligência, um pouco emocional, de entender que a vida não é assim. Não é verdade? A gente precisa entender que pessoas têm gostos diferentes, pensamentos diferentes, e você entender isso é uma atitude de sabedoria, de inteligência. As pessoas às vezes não gostam quando a gente fala assim, elas falam, mas isso é meu jeito, isso é minha maneira de ser. Ok, mas isso pode estar prejudicando o seu relacionamento conjugal, familiar, seu relacionamento com os filhos, porque falta um pouco de sabedoria. Ser flexível, para alguns, é ser fraco. Por isso que eles não gostam de ser flexíveis. Eles aprenderam que têm que ser rígidos, têm que ser firmes nas suas opiniões. Não podem ceder o que pensam, o que acreditam, mesmo que aquilo não interfira em nada no seu projeto ou no resultado que eles querem alcançar. Então, uma das características de uma pessoa altamente inteligente, emocionalmente, sábia mesmo, ela é uma pessoa que consegue desenvolver esse lado de ter uma certa flexibilidade sem perder o propósito, sem perder o alvo que quer alcançar. Conheço algumas pessoas, por exemplo, que eu me relaciono, eu acho esse tema interessante, até dá para fazer um podcast só dele, e se você quiser, coloca aí quais os temas que você gostaria que a gente abordasse aqui no podcast. Mas é interessante que eu conheço pessoas que às vezes vão falar comigo e a maneira como elas falam, você já percebe que não existe flexibilidade. Ou é do meu jeito, ou você está fora. Ou é do meu jeito, ou você não é meu amigo. Ou é do meu jeito, ou você não gosta de mim. Ou é do meu jeito, ou você não presta para mim. Essas pessoas precisam desenvolver um pouco de inteligência emocional. Terceiro, pessoas inteligentes emocionalmente focam o resultado. O que é isso? Ao invés de eles ficarem se perdendo em pequenas coisas e trabalhos e perdidos na periferia do assunto, eles focam naquilo que eles querem atingir e conseguem então ser flexíveis, ser empáticos para não perder o resultado. Muita gente se perde nisso, quer resolver um monte de coisa, quer fazer um monte de coisa e acaba não conseguindo alcançar o resultado. Se preocupa com aquilo que não é importante, que fica olhando detalhes, fica perdido nos detalhes que não vão fazer você chegar ao lugar que você gostaria e acaba perdendo todo o seu projeto. Pessoas que têm alta inteligência, elas conseguem focar o resultado e separar aquilo que está distraindo, separar de uma crítica, separar de uma reunião que não foi bem conduzida, separar de uma proposta que foi feita que não altera o seu projeto, que pode ser aceita, entender que está demorando um pouco mais ou um pouco menos, mas que precisa ser um pouco empático para poder alcançar o resultado. Pessoas inteligentes, elas não ficam perdidas nos projetos, né? Um exemplo disso eu vejo pessoas que, por exemplo, você precisa fazer algo, você precisa entregar um projeto, mas ele primeiro fica preocupado com a margem, ele fica preocupado com o espaçamento da letra, ele fica preocupado com o tipo de papel, mas ele nunca escreve, ele nunca vai fazer aquilo que ele foi proposto a fazer. Acho que até entra um pouco nisso também, para ir um pouco mais fundo nisso, são pessoas que não conseguem fazer o que é proposto, concluir, terminar, ir até o final. Então você propõe algo para elas e elas no caminho elas procuram algo diferente para fazer. Um exemplo disso é o seu chefe chama para você e diz assim, olha, eu quero que você faça esse relatório. E ao invés dela se dedicar àquele relatório que o chefe pediu, ela vai fazer 3, 4, 5 relatórios que não tem absolutamente nada a ver com o que o chefe estava pedindo. Conheço muita gente assim, eu digo, olha, arrume essa parede, arrume essa sala, faça isso, conserte aquilo, resolva esse problema, ligue para essa pessoa. E a pessoa às vezes está tão envolvida no seu emocional que não consegue fazer aquilo que nós estamos pedindo. Então isso é muito importante a gente entender que uma característica é ser focado no resultado e não naquilo que falam para você, no que dizem que você tem que fazer, mas naquilo que você quer alcançar de resultado. Quarta e grande sinal de inteligência para mim, que você vai encontrar nos livros, é a resiliência. Pessoas emocionalmente trabalhadas, inteligentes, pessoas que têm realmente essa sabedoria para viver, elas não param nos primeiros problemas, são resilientes, e nem nas primeiras críticas, nem nos primeiros ataques. Eu conheço
milhares de pessoas aí que eu já me relacionei nesse tempo todo com trabalho, igreja, ministério e outras igrejas que a gente tem contato, que são pessoas que não conseguem ser resilientes. O que é ser resiliente? É aquela resistência de enfrentar, de superar uma crítica, de superar uma adversidade, um tempo ruim, de enfrentar um problema, de ir até o final, de não parar porque alguém, ou porque faltou, ou porque não conseguiu, ou porque não achou. São pessoas que vão sempre superando isso de uma maneira especial. Muita gente não percebe, mas é muito influenciado pelas críticas que recebem. Elas não são resilientes, ou seja, elas não resistem, elas não suportam, elas não superam as críticas que elas recebem. Isso é muito sério. Você não vai viver num mundo onde que as pessoas não vão criticar você de alguma maneira. E essas pessoas têm dificuldade disso. Elas olham para isso e dizem, não, mas veja bem, eu fui ofendido, eu não vou fazer mais, eu vou abandonar. E por que você vai abandonar? Porque o fulano disse que eu não sou a pessoa melhor e que outra pessoa podia fazer. E pronto, aquilo já é abandonado e não há resiliência, não há força para enfrentar isso, não há uma superação interior para entender que pessoas vão criticar o que você faz, que vão falar mal de você, vão caluniar você, mas isso não pode parar você. Muita gente que eu conheço, gente boa, gente de talento, gente que poderia ser um fenômeno, não consegue vencer essa parte da resiliência. Tem medo de se queimar, tem medo que a pessoa vai criticar, aguardou dentro de si uma série de palavras e as primeiras dificuldades, os primeiros sinais de problema, de porta fechada, ela desiste. Não é aquela pessoa que, por exemplo, bateu em 10 portas, 10 fechou, mas ela acredita. Isso ela não tem resiliência, né? A que tem resiliência, ela acredita. Mesmo com 10 portas fechadas, ela sabe o que é bom, ela sabe o que vai acontecer, tem algo no coração dela e ela vai até o final. Isso é um sinal de sabedoria. Às vezes essa resiliência, ela é tão necessária hoje porque nenhum projeto, nenhum grande sonho, nenhum grande objetivo vai acontecer sem luta. Tem batalha, tem dificuldade e você tem que ser resiliente para enfrentar críticas, portas fechadas, desafios, pessoas que vão dizer não na sua cara, gente que vai rir do seu projeto, do teu sonho, mas isso não pode parar você. A outra marca muito importante que a gente precisa desenvolver nos dias de hoje é o autocontrole. O autocontrole é aquele tipo de pessoa que consegue controlar suas emoções. Ela é inteligente para saber a hora de ficar brava, porque às vezes tem momentos que você tem que bater na mesa mesmo e falar é assim, acabou, e a hora dela simplesmente calar-se e falar, olha, agora não vou discutir sobre isso, essa não é uma briga que eu quero lutar agora. Escolhe as suas brigas, escolhe as suas lutas, sabe qual é o tempo de lutar por uma coisa ou outra. A pessoa descontrolada, a pessoa que não tem autocontrole, ela não tem o domínio próprio, ela não consegue se dominar. Então qualquer situação ela vai de 0 a 100, ela grita, ela perde o controle, ela fala demais, ela vai para um lado que às vezes se torna até violento nas palavras, nas atitudes, e isso é uma falta de inteligência, de saber que é hora de se calar, é hora de falar, que há momentos que você precisa realmente se impor, dizer assim e acabou, né? E não pode ser tão flexível para sempre e nem tão empático, mas há momentos que você precisa ser empático e flexível, mesmo que você esteja irritado, não concorde, mas que o melhor a fazer para encontrar o resultado é entender que é tempo de flexibilidade. Isso precisa de um controle. Porque às vezes a gente entende que não é justo, a gente entende que está errado, a gente entende que não está certo, mas a gente tem que alcançar o nosso objetivo. Pessoas que não têm controle, elas perdem a cabeça, elas ofendem, elas pedem demissão, elas por qualquer motivo, elas acabam falando demais, sendo ofensivas, sendo abusivas e elas não conseguem controlar as suas emoções. Uma característica então de uma pessoa sábia é uma pessoa que entende o momento de falar, o momento de calar, o momento de se posicionar, o momento de tirar o time do campo e deixar a pessoa descobrir sozinho, o momento que você precisa realmente expor o seu sentimento e o seu descontentamento, e o momento que você precisa ficar quieto e falar, bom, isso aqui não é um grande problema. Esse autocontrole falta muito em muitas pessoas. Como você está
podendo perceber, muita gente tem capacidade, mas não tem empatia e por isso não consegue desenvolver o seu projeto, não tem condição de entender o seu momento, de controlar o seu sentimento, não consegue ser resiliente nos primeiros portas fechadas. Isso é sinal de falta de controle e de falta de inteligência emocional. A sexta é uma das que eu mais gosto, né? E mais talvez simples de explicar, mas mais difícil de aprender, que são pessoas que são de alta adaptação. O que são essas pessoas? Pessoas de alta adaptação são pessoas que conseguem entender os momentos diferentes e as situações diferentes que nós estamos vivendo. Um exemplo disso é, por exemplo, você encontra o seu chefe numa festa da empresa e você está lá com ele batendo um papo, ele está todo aberto, todo amigo, vocês estão lá comendo churrasco da empresa, está todo mundo contando piada, e ele ali é um cara normal, um cara como você e tudo mais. Mas quando você sai desse ambiente, você vai para a sua empresa, vai para o seu trabalho, vai para a sua reunião. E nesse momento que você está na sua reunião, ele volta a ser aquele chefe normal. E você precisa se adaptar a esses momentos. Tem pessoas que não conseguem, querem fazer a reunião no churrasco e querem fazer piada querem fazer a reunião no churrasco, quando estão lá na festa, e querem fazer as piadas do churrasco na reunião. Outras pessoas também têm dificuldade de adaptação porque elas não conseguem entender que situações em empresas são diferentes, níveis de posicionamento social também são diferentes e eles não conseguem se adaptar a isso. É evidente que eu estou numa casa de uma pessoa que é mais humilde, eu preciso me adaptar a isso, eu preciso entender o momento que eles estão passando. Eu não estou falando agora de preconceito, mas de empatia. E eu preciso me adaptar também se eu estou numa casa de uma pessoa que está num outro nível, numa outra situação, outra fase da sua vida, socialmente falando. Essa adaptação, ela é um sinal de inteligência. Algumas pessoas não têm isso. Elas tratam todo mundo como... Elas até têm um orgulho de dizer, e eu preciso explicar isso, que tratam todo mundo igual. Eu não estou falando de tratar as pessoas diferentes, com preconceitos ou com parcialidades. Eu estou falando de você se adaptar. Por exemplo, eu vou contar uma história que explica muito sobre adaptação. Nós, como pregadores, a gente precisa tomar cuidado os exemplos que nós damos. Os exemplos são ser adaptados. Eu me lembro quando garoto, né? Eu estava fazendo uma festa de confraternização no final do ano, eu devia ter uns 19 anos, 20 anos, e eu fui convidado para cantar algumas músicas nessa festa. E nós estávamos cantando, eu, a Lupe, mais uma banda. E chegou um pastor que ele ia pregar, mas era para o pessoal da fábrica, era para o pessoal mais humildes ali da empresa, o pessoal da fábrica, o pessoal da faxina e tudo mais. E eles estavam ali prestando atenção no louvor, estavam cantando, estavam felizes, era o final de ano, e de repente subiu o pregador. E o pregador começou a falar então palavras que não faz parte do uso comum daquele grupo de pessoas. Então, voltando a dizer, não estou sendo preconceituoso, mas eram palavras que eles não podiam compreender a mensagem, estava fora da linguagem deles. Aquele pastor era um advogado, então ele começou a usar palavras do grupo de trabalho dele, de advocacia, né? Eu não lembro as palavras, mas eram palavras muito difíceis, muito diferentes. E aí ele começou a ter problemas com isso, ter dificuldades com isso. E no final disso, ele usou algumas expressões como tilintar da taça, nunca mais esqueci. Aquelas pessoas não tinham taças, tilintar das taças de cristais. Elas não tinham taças de cristais, não era comum para eles. No momento do estourar da champanhe, aquele pessoal não estava acostumado com champanhe. Então, de repente, no grupo que estava assistindo ali, mais ou menos umas 100 pessoas, começou a haver um pouco de riso, um pouco de piadas, a gente escutava as piadas, e aquele pregador perdeu toda a sua audiência. Ele não tinha adaptado a sua mensagem para as pessoas que iam ouvir. Isso é muito importante. Tem pessoas que não vão conseguir adaptar a mensagem para todo mundo. Amém? Então precisamos tomar cuidado com isso. Isso é muito importante você entender, porque tem muita gente que muda de empresa e não se adapta, tem muita gente que muda de trabalho e não se adapta.
continua agindo como se fosse, não estivesse na mesma empresa, com a mesma cultura, que eu já expliquei sobre cultura, com o mesmo sistema, e não consegue progredir. Adaptação também é saber a hora que você vai brincar com a pessoa, como você tem que brincar normal, mas tem hora que você tem que respeitar e saber que ela é uma autoridade, como se portar, o tipo de piadinha que você vai fazer, que pode ser ofensiva, tudo isso envolve adaptação. Se vocês quiserem, eu posso fazer depois um papo só sobre adaptação, que eu acho muito importante e muita gente não entende sobre isso. E a sétima, a última, é a capacidade de ser mentorado. O que é isso? É uma pessoa que consegue ser líder, mas ser liderado. Ela consegue entender as diferenças dos papéis dela. Nesse momento eu sou um líder, nesse momento eu vou ser liderado, porque a pessoa que está fazendo o trabalho é mais especialista que eu. Isso é importante para o trabalho em equipe. Porque para trabalhar em equipe, eu preciso entender que eu vou dividir tarefas, eu vou ser o líder, mas eu preciso tanto liderar quanto também ser liderado, porque as pessoas precisam entender, né, a regra do líder 360, lembra? Eu preciso entender. Se eu não tiver essa capacidade, tudo que a pessoa falar para mim, tudo que ela quiser me ensinar, mostrar, eu vou dizer, isso não aceita, não aceita, não aceita. Por que você não aceita? Porque você não tem a capacidade de entender que você precisa, às vezes, ser mentorado. Isso é uma atitude de ser ensinável, né? Essa é uma capacidade de uma pessoa altamente inteligente. Ela tem capacidade de aprender e ensinar ao mesmo tempo. Ela é ensinável, ela consegue entender o que as pessoas estão falando para ela. Elas conseguem compreender o que as pessoas estão dizendo para ela. Elas conseguem entender e dividir isso de uma maneira que ela pode ser mentorada. Tem gente que não é mentorado. Você começa a falar com ela, já começa a querer saber mais que você de coisas que ela não sabe. Ela falta um pouco de inteligência, falta um pouco de adaptação, um pouco de empatia, um pouco de autocontrole, entendeu? Falta um pouco de tudo isso para ela poder ser mentorada. E ela, às vezes, ela não entende que você está falando um assunto, ela está te interrompendo e que, na verdade, ela não está aprendendo, ela está querendo te ensinar ou mostrar para os outros o conhecimento dela. Isso é uma falta de sabedoria, é uma falta de inteligência emocional. Bom, e eu vou deixar agora uma regra 8 para que você que chegou até o final aqui, de bônus para você, que eu já falei sobre isso, tem um podcast, não vou gastar muito tempo, porque o meu tempo já estourou, é sobre a capacidade de comunicação. Tem gente que sabe falar, tem gente que não sabe falar, tem gente que não sabe falar de maneira que a pessoa possa entender, ou tem gente que fala de uma maneira tão agressiva. Se você quiser entender sobre isso, desenvolver a sua capacidade, volta lá para o podcast de comunicação, ouve de novo, que você vai perceber isso, liga com informação e comunicação, que você vai perceber essa necessidade do autocontrole também. Amém? Bom, essa é as 7 básicas aí que eu acho que de inteligência que vai ajudar a tua vida. Vamos fazer um review aqui rapidinho, não deu nem tempo de terminar tudo que eu queria falar, né? Mas se você gostou do tema, escreve aí, manda recadinho, que aí eu volto a esse assunto, a gente explora mais, né? Porque a gente tem que falar como desenvolver as habilidades, não vai dar tempo agora, e falar um pouco sobre o porquê que essa quarentena exige muito da nossa inteligência emocional. Mas para concluir, aquele seu amigo inconveniente, na verdade ele não é mau, ele não é uma pessoa que não merece sua atenção, na verdade falta um pouquinho para ele de inteligência emocional, falta essa capacidade de adaptação, interação. Então tenha compreensão, entenda que ele é uma boa pessoa, que ele simplesmente não sabe a hora de parar, a hora de falar, e ele não aprendeu, ele não foi alfabetizado com relação a isso, e você pode ser uma bênção na vida dele, né? Nosso papel como líder, muitas vezes, é pegar essas pessoas e treinar e alfabetizá-las emocionalmente para que elas possam crescer e chegar a desenvolver melhor o seu trabalho e a sua liderança, porque líderes melhores, resultados melhores, conquistas maiores a gente consegue. Amém? Bom, vamos fazer um review. O que é ser alfabetizado emocionalmente? É conseguir desenvolver a sua inteligência, a sua sabedoria para poder desenvolver a sua capacidade em interação e conexões. Conexões melhores, resultados melhores, você sabe disso. Um review é que existem várias facetas dessa inteligência emocional. Eu trabalhei hoje adaptação, autocontrole, empatia, flexibilidade, o foco, né? A resiliência e a capacidade de ser mentorado. Vou deixar 2 perguntas para você que vai estourar o meu tempo aqui todo. Quais dessas você ainda sente mais dificuldade e você gostaria de estudar melhor?
E a segunda pergunta é: quais dessas você se sente mais preparado e como foi que você se preparou, como foi que você aprendeu a ser mais inteligente? Foi uma situação, uma crise, uma perda de emprego? Como é que foi que desenvolveu essa sabedoria em você? Deus abençoe sua vida. Se você gostou, não esquece de dar um joinha, ajuda aí o meu canal, divulga, compartilha com outras pessoas. Se você ouve no podcast, para um tempinho para entrar lá no YouTube e compartilhar. Se você ouve no Spotify ou no Deezer, me ajuda a compartilhar também esse canal. Que Deus abençoe sua vida, que você possa ter aí um momento de paz e graça. Não esquece de compartilhar esse momento aí com outras pessoas, não esquece de compartilhar esse podcast se tem abençoado você. Eu acredito que pode abençoar muita gente. Compartilha no YouTube, compartilha no Deezer. Se você puder me ajudar aí, fala também no YouTube, entra lá um pouquinho, só um minuto, segue a gente no canal do YouTube, isso ajuda a gente também. Deus abençoe, tenha uma semana de graça e tudo quanto fizer prosperará. Obrigada por assistir o podcast de liderança do pastor Cláudio Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal, então ative o sino de notificação, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!